dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Rafael Ramos e hoje nós estamos completando o nosso 10º podcast aqui com o meu amigo Fernando Valgas, o meu novo co-host, Paulo Veneroso. Gente, não reparem muito não, mas é porque ele ficou um pouquinho no congelador e ficou um pouquinho mais branco, mas ainda continua sendo o Thiago. E com o meu grande host, Thiago. Gente, Thiago, deixa a palavra para o Thiago agora, né, que é o nosso padrão. Nós hoje não temos pauta. Aí, podia colocar aqueles palmozinhos. Aí, não temos pauta. Hoje é pedido do Rafael, não temos Isso. pauta, gente. É isso aí. E vou deixar você falar, Thiago. Eu vou beber cerveja. Então, pessoal, o Fernandinho tá na... Fernandinho, sejam bem-vindos aí ao 10º episódio do Imparável Cash. Hoje, numa dinâmica diferente que a gente está fazendo, em comemoração, com dois grandes amigos aqui nós, Paulinho, Fernandinho. Hoje o Paulinho tomou meu lugar, hoje o Paulinho vai ser o co-host agora do podcast. Então sejam bem-vindos, a gente vai bater um papo, vamos falar sobre vários assuntos aqui, cada um trazendo sua opinião e, enfim, relacionado a esse conceito de ser imparável, de, enfim, gerar um conteúdo de valor aí para vocês. Pode falar algo que você quiser. Primeira falar, pergunta, Thiago? se apresentem, né, Fernandinho? Se apresenta, que Fernandinho. foi o primeiro convidado do Imparável Cash. Hoje ele falou comigo que nós não vamos falar de relacionamento, né, Fernandinho? Espero que não, mas se precisar também a gente fala. E o nosso outro convidado, que é o Paulo Veneroso. Aí. Não sou o Paulo Tenório, mas sou o Paulo Veneroso. Tamo aí, Sete Lagoas. Então, pessoal, meu nome é Fernando Valgas. Para aqueles que já me conhecem e não me conhecem, sou psicanalista, formado em matemática e pós-graduado em controladoria e auditoria de administração de empresas. Então, mais uma vez, um prazer, uma honra e uma graça estar aqui com vocês participando do podcast. Espero que vocês possam aproveitar muito do conteúdo de hoje. Tudo bem? A voz dele é linda, né? Como eu. Ele é lindo. Agora é a sua vez, Paulo. Beleza. Eu sou empreendedor, estou aí 10 anos no mercado aí de empreendedorismo, né? Já tive startup, hoje eu atuo no mercado online, principalmente no EAD, em cursos online, e também tenho uma startup no segmento beleza. Então, já tem 1 ano essa startup e no EAD eu já tenho mais ou menos uns 8 anos aí de mercado. Então, vamos para cima. Tem uns 80 cursos mais ou menos. Pô, legal. Vou aproveitar, Paulinho. Fala um pouquinho da sua solução, que você trabalhou um tempo no banco, né? Você trabalhou muito com essa questão financeira. Fala um pouquinho sobre, assim, o Fernandinho vai contar a história dele em outros aspectos, mas conta a sua. Fala um pouquinho da sua história, onde você estudou, o que você trabalhou. É muita coisa. Não, mas resume para nós aí, só para a galera saber quem que é o Paulinho. Resume um pouco, Paulinho. É muita coisa, né? Resumir aí quase 40 também é difícil, mas vamos lá. Eu trabalhei em banco mesmo, trabalhei no Banco Brasil, grandes excelente, fiquei 2 anos e meio lá, era concursado. Você trabalhou com o pai do Thiago? Não. Pô, meu pai já estava aposentado há muito tempo. Eu trabalhei em Belo Horizonte. Em BH? Em BH. Eu morei em Belo Horizonte uns 7, 8 anos mais ou menos da minha vida. Estudei lá, fiz engenharia de produção, nada a ver com segmento de finanças, mas a gente vai descobrindo a nossa trajetória ao longo do tempo, né? Não tem jeito. Eu gosto muito da prática também. Depois eu fiz pós-graduação em finanças, administração e assim, eu queria muito empreender, né? Apesar de ser concursado, pressão de família, aquela coisa toda, né? Queria muito empreender e aí eu decidi criar minha startup, que chamava Finance na época. Não deu certo, fiquei 3 anos lá, sofrendo, trabalhando, gastando dinheiro, investindo, mas foi um aprendizado incrível, né? É um MBA de luxo que a gente fala, né? Montar uma empresa e mesmo que ela não dê certo, é um MBA de luxo que você vai ter lá, a sua vida inteira. Aí eu tive a ideia depois de empreender no segmento de educação. Na Proeducacional, hoje, a gente oferta em mais de 80 cursos, no segmento de mercado financeiro, principalmente, né? A gente prepara para certificações financeiras, que são da mesma forma que o advogado tem a OAB, né, para advogar. No mercado financeiro é a mesma coisa, você precisa de ter certificações para poder atuar no mercado. Então tem a CNPI, CPA-10, tem várias siglas aí, várias sopas de letrinhas aí que a gente trabalha em cima, né? Então eu estou aí 8 anos na Proeducacional e tive essa ideia também mirabolante aí, meio fora dos tempos, porque eu estou muito apaixonado com tecnologia, o que está acontecendo, e aí
eu achei um mercado interessante para poder atuar também, que é o mercado de beleza. É isso aí, pô. A gente vai explorar mais essas histórias. Vamos, Fernandinho, fala aí um pouquinho de outra visão agora, das suas experiências. Falou que já trabalhou na IVEC, em outras empresas, enfim. Pois então, já fui concursado temporário no IBGE, no Censo Demográfico em 2010. Meu último emprego que eu fiquei maior tempo foi na Iveco, trabalhei na engenharia de manufatura, Que eu não falei. aproximadamente quase 10 anos, e ali foi um marco para mim de aprendizagem, porque a gente trabalha com desafios de Sério? produção, trabalhamos também com desafios de suportar a produção com relação à inflação que nós temos hoje no Brasil, e é um desafio muito grande você gerar projetos com perspectivas de resolução, payback, para poder dar otimização nos processos. E é um desafio muito grande, porque também você tem a questão ali do estresse, de produção, lidar com pessoas ali que, querendo ou não, não tem uma mentalidade de engenharia produtiva. Então, você convencer a empresa a investir em situações de projetos para que ela otimize os seus custos baseado nos resultados futuros que possam estar acontecendo alinhado ao mercado, realmente foi uma experiência fenomenal na minha vida. Então ali também aprendi muitas situações, como por exemplo metodologias de WCM, que é o World Class Manufacturing, que é tecnologias de manufatura de classe mundial, e também benchmarks, como visitas na Fiat Automóveis aqui em Betim, na fábrica de tratores ali na New Holland Construction, em Contagem, para os outros feedbacks também nas outras plantas que nós tínhamos como grupo, como o FPT, que é Fiat Powertrain, New Holland, de Curitiba, enfim. Então a gente ganha uma experiência muito grande com outras fábricas e com outras pessoas que a gente conhece no grupo. Um marco para mim muito grande. Só que chegou um momento que aquele marco para mim, em função de aprendizagem, já estava numa situação um pouco absorvida e não tinha mais que poder absorver, e eu fui mais um pouco para a área pessoal de lecionar matemática, dando aula de suporte, vendendo cursos pela plataforma da Hotmart, atendendo como psicanalista, não que eu não goste ainda da área industrial, muito pelo contrário. Mas talvez eu me estruture um pouco mais para frente para voltar a alguma coisa voltado relacionado, talvez, a uma consultoria. Mas aquela parte daqueles desafios ali do dia a dia, do cotidiano, teria que ter um equilíbrio muito grande em função de desprendimento de energia e também de qualidade de vida, que hoje eu estou num outro nicho e numa outra expectativa diferente. Que legal, a oratória do Fernandinho é muito boa. Eu tava rindo aqui porque eu pensei numa piada que eu não posso fazer. Porque senão eu posso ser até preso. Eu não quero ser preso, né? Depois você passa em off se Não, quiser. não, não fala, não fica me instigando, não, Fernandinho. Não tem problema não, só. O que vem do outro não me atinge. Tá bom, O que menor fala do aprendiz. outro é do outro. Quando o outro fala do outro, diz mais sobre o outro do que ele mesmo. Não começa. Calma, gente, o podcast nem começou e já tá tendo confusão. Vamos lá, Que faça a confusão. pergunta, fica A minha tranquilo. pergunta é pro meu amigo Paulo Veneroso. Paulo, a gente tá vendo, a minha cerveja tá acabando. Cadê a cerveja, gente? Pera isso, não era pra falar, é cerveja? Não, pro meu café, cara. Você, no meu é cerveja, foda-se. isso Vai dormir, só só tomo hoje, tá vendo? Você é convidado, fica na sua Não, aí. eu sou convidado, é o Roxo O falou. meu é sua, não tem nem como É com enganar. vodka. Continua, vou com lá, faz a vodka. piadinha. Não, que piadinha, só que é coisa, Ah, coisa, tô coisa zoando. séria, viu? Continua. Ele trabalhou muito tempo de menor aprendiz nessas empresas, é normal, faz parte. Não era não, né, Fernandinho? Era normal, né? Trabalhei na SK do Brasil, meu primeiro emprego, como maior aprendiz. Ah, De tamanho eu posso ser menor, mas de cabeça e de mentalidade eu sou grande. isso aí, cara. Toma essa, filho. Vai, toma. Não, não começa não. Toma. Toma cerveja, toma cerveja. Toma Pô, cerveja, arrasado. faz a pergunta aí, tranquilo. Tá bom, Vai lá. Pergunta pro desculpa. Paulinho agora, A gente. pergunta pro Paulinho ela é mais voltada para a área de tecnologia. O que que ele vê nos próximos anos? O que vai acontecer com o mercado? Como você vê o mercado? Se essa extinção de empregos, de formações, de especialidades vai acontecer mesmo? Ou é mais um susto, como se fosse a questão daqueles filmes de 2012, O Fim do Mundo? Ou você vê uma mudança mesmo gradativa sobre isso? Tem sempre aquela expectativa, né? Será que vai acabar o mundo com essa tecnologia que é aí, né? Que está dominando o mercado aí, todo mundo utilizando.
eu penso que é uma ferramenta a mais. Bem, meu amigo. Sinceramente, ainda pelo menos no patamar que ela está, é uma ferramenta a mais aí para utilizar na gestão, nas vendas, no financeiro, né? Nas empresas. Então, o que vai acontecer também é aquele trabalho, a gente estava falando até de menor aprendiz, eu acho muito complicado, né? Para esse pessoal Tem um espaço que muito não grande, né, cara, de tecnologia, de informação mesmo, né, de formação das pessoas. que, tipo, o cara hoje que vai se destacar é aquele cara que tem uma escolaridade boa, né? Que tem uma experiência prática boa, né? Que tem vivência de mercado. Esse cara aí vai se destacar porque ele vai utilizar a inteligência artificial a seu favor. Sim. Agora, o cara que não tiver noção nenhuma de nada, tipo, aquele cara que era para talvez criar um resumo ali de um texto ali simples para depois ser revisado, não tem mais esse cara, né? Fazer uma imagem meia boca ali para depois ser revisado, não tem mais esse cara. A questão também, né, Paulo, de a pessoa utilizar o IA como se fosse um quebra-galho e não uma ferramenta. Por exemplo, tem gente que queria. Existem ferramentas igual o Gama aí, que você cria uma apresentação, você coloca informações ali básicas, ela te dá uma apresentação completa. Mas você pergunta para aquela pessoa se ela conseguiu, se ela vai conseguir te explicar ela em detalhes, ela não vai saber. Por quê? Porque ela não prestou atenção naquilo que ela estava escrevendo, naquilo que foi apresentado para ela. Ela somente usou como um quebra-galho. Tipo, eu preciso entregar aquele trabalho escolar. Eu vou ali e vou fazer. Entendeu? Eu vejo que muitos profissionais estão utilizando a IA de maneira errada, entendeu? Não como ferramenta para auxiliar, mas sim como o todo. Entendeu? E esse ponto que eu vejo que bate muito, né? Você precisa do cara lá que é mais especializado, por exemplo. Eu não acho que ele substitui o closer, que é aquele vendedor mais Sim, experiente. o que fecha. Mas a tendência é que substitui talvez aquele cara, o SDR, que só manda e-mail, que só manda mensagem de WhatsApp Pega meu telefone. para poder captar cliente. Então, esse cara aí corre muito risco. Então, ele tem que se especializar, se transformar num closer, né? Então, as empresas estão chegando muito isso também. Verdade. E o que você acha, Fernandinho, nesse lado social, humano, qual que é o impacto na sua visão, assim, eu sei que Você tá... mesmo falou agora que utiliza muito GPT, né? Cara, E o que você acha que vai ser o impacto, assim, eu nas concordo, pessoas como um todo? eu concordo muito com o que Paulo? Paulo disse, porque realmente quando você não tem uma qualificação técnica, profissional acompanhada ao mercado, você fica para trás. Eu lembro, por exemplo, na época quando eu formei meu curso técnico, em 2009, eu fiz técnico em eletrotécnica. O meu professor, que era engenheiro elétrico, ele falava assim, gente, antes, para acender lâmpadas nas ruas, era fogareiro. Sim. Depois veio o interruptor. Agora você tem a fotocélula. Uhum. Só que aquele cara que era o que fazia o exercício, a atividade de fazer a lamparina com a gás, ou somente todos os dias ia lá e acender a luz no interruptor comum, esse cara, se ele não acompanha o mercado, realmente ele vai ficar para trás. Sim. Então, os jovens de hoje, não só os jovens de hoje, mas as pessoas com relação ao mercado, a pessoa tem que se reatualizar, se reprogramar, porque a partir dos próximos anos nós vamos ter outras profissões, as futuras profissões voltadas para a tecnologia, que se realmente a pessoa não se aperfeiçoar, realmente ela vai ficar para trás. E a mesma coisa também, a muleta, a ferramenta, ela não pode servir do todo, ela tem que servir de um complemento de atividade. Por exemplo, eu lembro você falando aí do Gama aí, né, para poder fazer apresentações. Cara, eu na época, quando fazia apresentações para diretoria, gerência, para mim poder pedir para a empresa investimento de projeto, ou até mesmo para auditoria de projeto, eu fazia era 90 slides. Eu ficava o dia inteiro fazendo efeito lá de PowerPoint. Eu ficava era um mês por conta disso. Hoje você tem uma situação que você consegue otimizar tudo isso muito mais rápido. Só que o que foi bom para mim em função de fazer isso? Eu aprendi um método, uma lógica de apresentação,
uma lógica também de vender aquilo que deveria ser vendido em função de uma necessidade da empresa. Então, isso para mim foi um marco e foi primordial. Só que hoje, quando você tem uma ferramenta que faz tudo e você não quer aprender o conteúdo aprofundado do que é aquilo de fato, realmente você é uma pessoa sem conteúdo. Você é uma pessoa praticamente rasa, mas aprofundada em função de conteúdo você não tem nenhum. Então, cada um tem que se aperfeiçoar em função disso. Cada um em função da sua necessidade, obviamente. Cada um também na sua área de mercado, obviamente. Então, eu vejo dessa forma. Eu particularmente acho que existe um espaço muito grande entre usar a ferramenta e saber para que ela serve, né? A gente, igual você citou aí, eu achei muito legal você citar a questão das lamparinas. Em algum momento do mundo teve lamparina. E aí tinha um profissional que ia lá acender a lamparina. Tinha um profissional que levava o leite. Hoje não tem. E as pessoas precisam se adaptar. Eu acho que existe um vão muito grande. Por exemplo, inclusive uma das histórias mais tradicionais de inovação é os cavalos, né? Um dos motivos do Henry Ford ter feito carro é por causa dos cavalos. Verdade. Porque tinha bosta pra caramba na cidade. Os cavalos morriam, ficavam lá na mão. Não, falando sério, vocês podem pesquisar aí. Quem estiver vendo o podcast, pode pesquisar cavalos e inovação. Vocês vão cansar de ver histórias. E aí o próprio Henry Ford, como ele criou o carro, perguntar para ele o que ele queria, o que ele deveria inventar. E as pessoas falavam, eu quero mais cavalos. A Revolução Industrial pediu isso, porque a alta demanda de industrialização e são seres vivos que estavam carregando todo aquele peso. Com E a certeza. consequência era ter mais procriação de cavalos, e mais morte, mais negócio, o negócio todo envolvido nisso. Só pegando o gancho nisso que você está falando, por exemplo, você pega na época da indústria, quando eu trabalhava lá, cara, em 2009, você fazia ligação de motor industrial e o motor industrial tinha potência em CV. O que é CV? Cavalo a vapor. Que veio da tecnologia do Henry Ford. Quantos cavalos tem a vapor em função do motor? Hoje não, hoje é inversor de frequência. E daqui a pouco o inversor de frequência vai embora também. Os carros elétricos aí. Então, Carro assim, elétrico. essa substituição, mas eu acho, assim, até nesse assunto específico, que acho que todo mundo aqui fez outro curso, estudou, a gente está sempre buscando outros conhecimentos. Então, assim, eu acho que é um tabu muito grande as pessoas hoje, o pessoal, né, teve um período que fazer faculdade era maravilhoso, vamos fazer faculdade, gente. Porra, mas hoje em dia não adianta nada. Não adianta nada, não são mais a graduação, é só suas habilidades. Então, eu vejo que eu acho que isso vai acontecer, mas não na velocidade nossa, que é a nossa velocidade de ser humano, né? Mas eu acho que vai ter um negócio social fudido ainda. Eu acho que vai ter um negócio social, assim, violento, porque tem gente que não... Por mais que a pessoa tenha acesso, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a isso aqui. Mas tem muito mais coisa divertida do que coisa para ensinar, né? Sim. Então eu vejo que e é até bom que cada um pode falar essa resposta. Para mim, o futuro, se a gente não fizer nada, vai ser um futuro, assim, de pessoas que não vão ter nada, mano. Vai ser muito difícil. Porque a tecnologia é muito bonito quando o cara vem com a tecnologia, fala, vamos colocar essa tecnologia. Cara, mas muitas vezes o cara tá pensando no lucro. E tá tudo bem. Mas ninguém se preocupa com o impacto social até que ele surja. É tipo a pandemia. Aconteceu. E aí, o que nós vamos fazer? Então, eu queria que cada um compartilhasse a sua visão de futuro, assim, positivamente, otimista, em termos otimista, em termos pessimista. Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre essa questão que você acabou de falar. A gente está batendo muito em cima da dualidade. O que é dualidade? Sim. Ou quente ou frio. Tem pessoas que, como eu falei Tá com na a... Bíblia isso aí, né? Nunca seja morno, ou você tá na seja Bíblia. quente ou frio. Deus engolirá os mornos. A minha deu uma risada, porra. Mas é interessante. Tá lá. Senão eu Isso. te vomito. Isso, mas é Eita. interessante, porque a questão não é nem essa, a questão é que, quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente pode observar que, na maioria das vezes, isso está mais ligado a quem vai fomentar isso, que vai fazer, vai inovar, e as pessoas que irão usar isso. E as pessoas que vão usar isso, elas só vão usar para hedonismo, para prazer e conforto. Essa conversa que a gente está tendo aqui agora, com todo respeito aos nossos telespectadores, são poucas pessoas que entendem, são poucas pessoas que vão querer ouvir. Por quê? Porque são pessoas fora da curva. A maioria quer utilizar o GPT Imparáveis. para corrigir texto, para
para fazer fotinha Mas já tá bom bonitinha, que já tá entendeu? usando, né, cara? Tem gente que não tá nem Mas, usando. Thiago, mas é um pouco Verdade. mais profundo, cara. A grande massa vai utilizar isso de maneira banalizada, banalizada. entendeu? Não, Então, quando a gente fala de tecnologia, eles só vão sentir mesmo quando eles procurarem um trabalho do setor administrativo, e uma IA já faz. Quando eles procurarem um serviço de. Aí o que vai sobrar? Auxiliar de limpeza. Por que auxiliar de limpeza? Porque o robô que faz a limpeza custa R$ 500.000 e é mais barato você pagar um profissional. Vai ser isso que eu vejo o futuro, entendeu? alguém citou de um robô aí de 600 mil? Foi, Foi? não. A Foi no Janaína podcast? falou, Janaína Berry mas ela não participou do falou o podcast. preço, não lembro de ter falou. Cara, falou 600 mil. Aí é difícil, né? Não é todo mundo que vai ter esse robô, Não, né? e o que acontece? E eu vejo muito isso pro futuro. Porque o que acontece? Gente, não vai ter inteligência humana que vai suprir a inteligência do IA. Então você Em pode estudar o algum que você momento, quiser, Sim, que você ainda vai estar abaixo dela. sim. sim, A questão é como você vai operacionalizar essas ferramentas. exatamente. Entendeu? E esse é o ponto que eu vejo e eu acho interessante que a gente discuta. Porque quando a gente fala de IA, a gente está falando de tecnologia, a gente esquece muito do lado humano do Fator negócio. humano, né? Fator humano. É. E eu vejo que, por exemplo, o Estado vai ser um fator humano que vai travar totalmente toda a questão de tecnologia. Por quê? Já tá. Porque, querendo ou não, a tecnologia IA, ao invés de ajudar o Estado a querer nos corromper e a nos usar, vai tirar um pouco do poder do Estado. E se o Estado usar? Esse que é a Mas, parada. mas aí que Vai ser tá, um cara. 1984? Vai Não, todo mundo se... Thiago, As eleições tá aí uma pra coisa, pegar fogo. uma coisa que eu gosto muito do Estado, que ele é incompetente em tudo. Em tudo. A IA na mão dele, sabe o que eles vão fazer? Nada. Nada. Vai ficar parado. Vai ficar igual os carros que ficam aí no posto de saúde, todo quebrado, entendeu? Depende das pessoas que tiver lá, né? Se a pessoa tiver. Mas deixa o Paulinho e o Fernandinho falar, porque eles estão assim. O Paulinho tá até estourando ali. Falando, não, tem que falar isso Não, aqui. tranquilo, tá legal, cara. É, Mas o que você acha, assim? O que você vê, assim? Sendo, assim, pode falar o cenário mais pessimista. Assim, eu, particularmente, só vejo Não, cenário pessimista. o cenário pessimista é a questão das informações, né? Sim. Ah, tem fake news, não sei o quê, pode ser que aumente na questão, principalmente nas próximas eleições, né? Sim. Então, é difícil você pegar uma imagem ali, um Os caras estão vídeo. fazendo vídeo Pô, com IA, velho. Vídeo com Mãe, IA, preciso de nossa dinheiro. Cara, bizarro, cara. senhora. é verdade. Tá bem complicado. Então tem esse lado pessimista, mas é aquela coisa, né? O celular otimista. o celular você pode utilizar para fazer coisa ruim ou coisa boa. Não, sim. A inteligência artificial também você pode usar para fazer coisa ruim e coisa boa. E geralmente a coisa boa se destaca. Não, sim, mas é porque eu sempre lembro, cara, assim, eu sempre lembro, hoje eu tô no papel meio Rafael aqui, entendeu? Que hoje eu tô falando, cara, a energia atômica é uma coisa maravilhosa, foi usada de outro jeito. Eu acho que o fator desafiador é o ser humano, de como que a gente vai usar isso, porque a gente não pensa como sociedade, cara. Assim, a gente não pensa nem como brasileiro, cara, é difícil. Assim, esse podcast aqui é pra isso, né? Então, assim, mas eu te entendo, eu acho assim, eu tenho um filme que eu não vou lembrar o nome, mas é um filme que fala em que uma parte da humanidade mora na Lua, que é trilionária, e parte das pessoas moram na Terra. Só que quem mora na Terra trabalha com trabalho braçal. Limpeza, tudo. Elísio, aí, obrigado. Luan, nossa produção aqui, viu, gente? Elísio, assistam. É um filme assim, não tô sendo. O Elísio é um filme que faz a gente pensar sobre a sociedade. Por quê? Hipotético, né? Não, hipotético, mas é pessimista pra caralho. Mas convenhamos, se a gente não começar a discutir certas coisas, assim, é lógico que o filme é bem viajado, mas assim, por exemplo, aí eu vou fazer uma pergunta, antes de deixar pro Fernandinho falar também. Hoje, quem tem acesso financeiro, não só financeiro, que tem outros tipos de acesso. Quem tem acesso financeiro vive mais, se ele quiser. Claro. Então pronto. Então só isso já meio que valida o filme Elísio, porque Mas se lá você é pegar, isso. por exemplo, hoje, você pode pegar uma pessoa mais pobre hoje, Sim. e há 500 anos atrás,
Não, com 15 certeza. mais, entendeu? Então, Não, com eu acho que a gente certeza. está evoluindo, Sim, a gente está evoluindo, tem muito menos pobreza claro. do que 15 anos atrás. Mas temos doenças crônicas. Então, assim, o mundo é isso, cara. É desequilíbrio, Mas já equilíbrio. tinha, né? Já tinha doenças lá, E, mas o problema é que não tinha eu diagnóstico, concordo né? com o Paulo, porque eu vejo que a IA vai ser mais uma tecnologia que vai ser utilizada, porque as pessoas, sempre que a gente fala de IA, a gente lembra daquele filme Eu Sou Robô, não sei o É, quê, e tudo é muito caos. Por quê? Porque o caos segura a gente, entendeu? sim, sim. É a cara do Fernandinho. Pode falar, Fernandinho, o que você Foi quer pra falar? falar, vai falar Fala, aí, meu amigo. Fernandinho. Tá Fala. coçando. Cara, eu aprendi um conceito de conhecimento há 10 anos atrás, que conversando com alguns amigos meus que hoje moram fora do Brasil, na Europa, no Canadá, já utiliza isso e eu vejo o tanto que o Brasil ele é muito atrasado em função disso. O que seria esses conceitos? Habilidades hard skills, que são habilidades técnicas, e habilidades soft skills, que são habilidades comportamentais. Então, a partir do momento quando você tem esses recursos e nós não migrarmos para esse nível de avaliação pessoal e coletivo, a gente não vai avançar em nada. Você tem a situação da IA em função de um objetivo otimizado. Beleza. Mas se você não tiver habilidade comportamental em fazer uma coisa esdrúxula, você é um cara despreparado, porque você não tem complementação de habilidade comportamental. Você tem habilidade técnica, você sabe mexer na ferramenta, você sabe mexer nos recursos, mas você não tem habilidade comportamental. E a habilidade comportamental entra em que quesito? O fake news é um exemplo disso. Para que você vai produzir uma bosta, desculpa o termo da palavra, de uma notícia que não é notícia? Habilidade comportamental, e as pessoas têm que ser avaliadas também por habilidade comportamental. Mas e o interesse por trás? E a moralidade? Sim. E o objetivo de Sim, poder por trás? sim, tem tudo Aí- isso. Mas quando é voltado para um resultado empresarial, quando é voltado para um resultado organizacional, em função de um número específico financeiramente falando, nós temos que ser avaliados e colocarmos isso em função de boas práticas. Função de boas práticas de que sentido? Cara, o que eu fiz antes, o que eu fiz depois, o que eu aprendi com isso, lições aprendidas. Porque vai ter erros, natural. Nós estamos mexendo com coisa nova, vai ter erro, vai ter acerto. Mas a partir do momento quando nós migrarmos para nós mesmos, em função daquilo que nós estamos acertando, e o que é preciso melhorar para corrigir, a gente vai corrigir, vai melhorar como conceito, como empresa e como uma nação. E nós vamos ser cobrados por isso, não só cobrados. O próprio sistema vai chegar numa situação que as pessoas que forem utilizadas em função desse exemplo que você disse, para um benefício próprio, elas vão ser expurgadas. Elas vão ser expurgadas por quê? É nítido quando você vê uma pessoa, por mais que o resultado vai mostrar a longo prazo que a pessoa utilizou isso por benefício próprio, que ela vai ser expurgada. O sistema tem que migrar para essa situação. Nós vamos chegar num ponto que, por exemplo, um tribunal judiciário não vai ser uma coisa que vai perder horas. Eu já participei de um tribunal do júri, você fica um dia inteiro lá, você entra 7 horas, sai 7 horas da noite, se é que vai durar 2 dias, um tribunal do júri. Mas vai chegar um ponto que, tipo assim, vai ser coisa de 1 hora. Vai ser coisa que não vai ser nem tribunal, vai ser coisa de função de comprovação. Você fez, você não fez, beleza, tá certo. Você fez, ok, benefício para você. Então, habilidades técnicas e habilidades Eu comportamentais. quero puxar um outro assunto agora, que é muito interessante isso, mas eu queria conhecer um pouco mais do Fernandinho e das coisas que ele viveu, das dificuldades. Querendo ou não, eu fico brincando muito com o Fernandinho, mas o Fernandinho é meu amigo. Se eu chamo ele de mascote, qualquer outra coisa, é porque ele é meu amigo e eu posso fazer isso. Tá bom? Você não sabia, não? Foi ele? É isso mesmo. Eu sou Mas, seu amigo. Quem é você? Quem é você? E Quem é é o você? Eu sou seu seguinte, amigo? uma pergunta que eu sempre quis fazer pra você, eu nunca fiz, Fernandinho, é se você já passou algum tipo de preconceito falando no trabalho, em relação de contratação, essas coisas, por você ser menor, ter um tamanho que não é um tamanho que a sociedade considera normal, entendeu? Você vê isso, você teve muita dificuldade com isso na vida profissional, cara? Ou não tem uma interferência dessa maneira que eu imaginava que poderia ter com você? Cara, eu tive, como todo mundo tem, só que cada um tem na sua peculiaridade diferente.
Por exemplo, eu lembro que o meu primeiro emprego na SK do Brasil era maior aprendiz, viu? Era o maior aprendiz de eletricista de manutenção. E eu lembro que meu primeiro emprego eu estava super empolgado de estar indo trabalhar lá na área de manutenção. Eu estava estudando ali eletricidade e manutenção, fazer instalação elétrica predial, industrial, fazendo programação em PLC, programação lógica controlável, enfim. E eu fui super empolgado para me poder mexer na área de manutenção. Quando eu cheguei lá, o que o pessoal me colocou para fazer? Pega a notinha aí de ordem de serviço, lança no computador no Excel e faz isso aí o dia inteiro. Aí aquilo ali me desmotivou de uma maneira terrível. Eu falava assim, pô, cara, lá no Senai, lá você pega na prática, nós dávamos manutenção nas máquinas lá, nos tornos. Lógico que hoje com a tecnologia é totalmente diferente, mas a gente dava manutenção, fazia lá as ligações, enfim. Aí ficava lá o dia inteiro lançando notinha. Aí eu lembro que eu trabalhava era meio período no Senai, meio período na indústria. Eu lembro que teve um dia que eu saí de lá às 5 horas da tarde, passei no Senai, era pertinho o lugar que eu trabalhava, era na SK do Brasil, você subia a rua pra cima no Senai do Tinha o Progresso. Senai do Progresso. O antigo Senai do Progresso. Era 2 quarteirões pra cima, 3 quarteirões pra cima. Saudade ali, viu? Era legal. Aí eu lembro que eu fui lá um dia lá para conversar com a diretora de lá, era muito minha amiga, o gerente de lá na época, alguns professores. Aí eles chegaram e perguntaram para mim, ô Fernandinho, você tá gostando do trabalho? Ah, tô não. Mas por quê? Ah, tô lançando notinha, eu queria estar lá na área, lá aprendendo com os caras, dar manutenção, ver como é que a máquina para, ajudar alguma coisa. Aí O pessoal te limitando. limitando, em função do tamanho, em função de eu ter o que eu tinha. Imaginando, né? Enfim, e eu lembro que depois eles foram lá e até conversaram com o pessoal do RH lá, depois comecei a participar mais um pouco na área produtiva, mas nesse dia foi um marco para mim, porque teve um professor que me falou uma coisa, cara, que para mim foi a chave de tudo. Ele disse para mim o seguinte, o nome dele eu não esqueço até hoje, Álvaro. Ele falou comigo assim, Fernando, independente do que você for trabalhar, independente do que você for fazer, faça bem feito. Dê o seu melhor. Por quê? Se você fazer uma coisa que você faz e não gosta, você vai criar resistência com aquilo e você vai ser um profissional extremamente frustrado. Aprenda a gostar daquilo que você não gosta, faça bem feito, que isso vai te abrir para outras portas. E eu comecei a fazer isso. Aí beleza, passou alguns anos depois, entrei na Iveco em 2012, como preparador de máquina. Na época lá na outra fábrica, não vou falar outra fábrica, o preparador de máquina ganhava 4 vezes mais do que eu ganhava lá na Iveco. Mas por quê? Não sei. Eu não vou falar porque senão é uma coisa imaginária. Não sei. Mas fala o seu imaginário, eu quero saber o seu imaginário. Imaginário, às vezes, é diferente de localidade. Por exemplo, a outra fábrica em Betim é a mão de obra mais cara e aqui é um pouquinho mais barato. Não sei. Entendi. Imagino que seja não isso. foi questão preconceituosa com você, eu não. imagino que seja Uma questão isso. 7 Lagoas. Eu imagino que seja isso, mas fato Tá quebrando. fato é que eu entrei lá como preparador de máquina e o que eles me colocaram para fazer? Excel. Lançar nota parada de negócio, Excel. Aí beleza, eu vou fazer o meu melhor, lançava parada, enfim. Tem um amigo meu que me deu aula de Excel avançado, ele dava aula na SOS Computadores. Aí, sempre bem feito, muito bem, tranquilo e preparado. Só que teve um dia que teve uma auditoria de WCM, veio um italiano de fora, Eita. os gerentes tinham que apresentar para esse italiano, o diretor da fábrica industrial, que ganhava o burro do dinheiro, tinha que acompanhar toda a auditoria. Até que chegou um determinado momento que veio uma máquina modelo, que eles estavam apresentando lá as melhorias da máquina, o auditor vai lá e pergunta, não, eu quero saber qual é a maior perda dessa máquina. Perguntou para o operador, cri, não sabia. Perguntou para o líder dele, eu não sei. Mas quem que tem essa informação? Fernandinho. Aí eu tô lá trabalhando de boa lá, o pessoal tá chamando lá para auditoria lá, cara. Aí eu, pra quê? Pra apresentar a máquina lá, mostrar quais são as maiores perdas da máquina, a máquina modelo. Pô, como é que eu vou apresentar? Não tem nem notebook, mas leva o meu aí. Peguei o notebook do cara lá, cheguei lá, cumprimentei todo mundo, italiano, me apresentei. Você fala italiano, cara?
A gente racha. Fala né? algumas palavras Não, italianas. não sei falar. Não. Fala uma mesma palavra só, uma palavra. Uma só. Depois você vê Rei do Gado. Tutto mio, conhece? Todo mio, tu não tem respeito Mas tinha por mim. tinha Você nunca tradutor. viu Poderoso Chefão, não, cara? Tinha o tradutor, O tinha o português tradutor, mais tinha o tradutor italiano do lá, mundo. Tinha o tradutor lá. Mas enfim, aí eu fui lá apresentar as perdas da máquina. Va bene. Aí o diretor industrial perguntou para mim: não, você tem ou não tem a maior perda? Não tem. Eu fui, peguei lá o Excel, gerei um gráfico de Pareto, 80-20, mostrei para o auditor: não, essa aqui é a maior perda das máquinas aqui, dessa máquina é essa perda aqui. Não, tudo bem, parabéns. Enfim, terminou a auditoria. No final da terminação da auditoria, o cara italiano vai lá e fala que gostou de alguns pontos que ele viu positivo, negativo, como toda auditoria. Mas ele ressaltou e disse assim: ó, vocês têm que ter um funcionário igual aquele menino lá que apresentou a maior perda da máquina. Naquele dia lá, o diretor industrial chegou em mim pessoalmente, me parabenizou, ali eu recebi uma promoção. Depois a Iveco pagou um curso para mim, no IETEC, alguns cursos para mim. E eu fui galgando de uma área um pouco mais produtiva, administrativa, de preparador de máquina, para a área de engenharia de manufatura. Então, realmente, aquilo que o professor me disse lá no início do meu primeiro emprego, independente do trabalho que você for fazer, faça bem feito, abriu portas para me trabalhar onde eu queria trabalhar. Era o meu sonho trabalhar na engenharia de manufatura. Eu adoro engenharia de manufatura. Então, me abriu para essas coisas. Então, em função do preconceito ou não, todo mundo tem, todo mundo tem uma resistência, todo mundo tem uma dificuldade, mas você tem que olhar para você. Aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo de vida? Você vai deixar se limitar em função daquilo que as pessoas falam para você ou da sua capacidade que você possa ter? Então foi isso que eu aprendi na minha vida. Graças a Deus eu tive pessoas muito boas que me falaram coisas boas na hora certa. Porque se naquele momento a pessoa não tivesse me falado isso, realmente talvez eu seria uma pessoa frustrada e indignada. Então você que está ouvindo do outro lado, eu espero que isso possa ter te ajudado de alguma maneira. Não, com certeza vai dar um bom corte Não, isso aí, viu, cara, essa frase eu aí. fico muito orgulhoso do meu filho, Fernandinho. Tá mais fácil eu ser seu pai do que seu filho, Você né? não sabe. Você não sabe. Ele tá vindo Lorival. Tá vindo Lorival. Ele passou a perna no senhor. Mas é o seguinte, eu fico muito orgulhoso do Fernandinho, porque, é sério, pô, eu brinco com ele, eu encho o saco dele o tempo todo, mas é porque ele é meu amigo, entendeu? Eu já falei com ele 1.000 de vezes. O único que pode zoar o Fernandinho sou eu, mais ninguém. Ninguém mais, eu tô falando sério, tá bom? É ou não é, Fernandinho? Não. É, isso aí. Então, Vou pensar no seu caso. o nosso grande homem, Fernandinho, é um grande homem mesmo, não tô brincando. Mas, Pela dificuldade mas que- você sabe que... Você sabe quanto de altura tinha Napoleão? Não sei, meio metro, 1 metro? Por aí. Por Não tem. aí. Então isso não quer dizer... Fernandinho, você tem uma coisa que muita gente que não tem. Já viu o Pink e o Cérebro, que desenho? Tem, Nós vamos dominar o mundo. Sério? mas aqui, tem uma coisa que muita gente que não Nós tem. vamos dominar o mundo. Sabe o que você tem que as outras pessoas não têm? Cabelo. Entendeu? É uma coisa muito importante. Pô, agora Agora eu vi os dois carecas daqui, né? Então, velho? pega a pimentinha e taca nele. Toma não, Mas cabelo, economizando luz aqui, senhor. a reflexão, né, Paulinho? A reflexão de luz. Gente, não é mentira não, viu? É verdade, estamos economizando luz, porque geralmente no podcast a gente usa 2 luminárias, tá? E a gente está usando uma, então isso é verdade. É porque funciona como um Careca espelho, verdade, cara. O careca reflete a luz, né? Tipo, é Mas fala isso. que o Fernandinho não parece um emo. Ai, ai, ai. emozinho? Um emozinho. Ah, O que que é o emozinho? Emo é aquele que não usa assim. preto, Pô, eu cabelo de escutava emo. música que eu sabe o que? Vai, eu já fui, cara. Eu Não, não tenho cabelo mais. quando era colocaram meu apelido na adolescência, Ah, mini emo. menino, tá vendo? Tô falando. E depois eu sou zoar, se eu falar Eu- isso. Não, tem como de ser bonito? Não tem não, cara. É isso aí, cara. Eu não vou mentir, não, que na adolescência eu escutava bastante. Ô, esse... Eu também Mentira. escutava, eu ia MX0, né? Eu ia no Tipo, show. Cara, eu nunca vi tanta menina bonita no show igual desses caras. Deixa eu falar um negócio pra vocês, agora na moral. Só que eu não agarrei nenhum. Aí, ó, esse aqui, ó, a única coisa que ele não tem é tamanho, porque o resto eu tenho. Eu tava na academia com ele. Quem sou? Quem sou? É pedido ou pedida? Ô, caralho. Ele tava lá na academia, aí eu Mentira. tava com a namorada minha lá, não era mentira não, isso é verdade. Mentira. E aí, a amiga da minha namorada chegou. Ele já puxando os relacionamentos. Nada disso, mas é interessante, cara, é interessante o jeitinho dele. A menina assim, muito religiosa, muito de Deus, e muito bem aparentada, como o Fernandinho disse. Ela chegou lá, e o Fernandinho já chegando paquerando a menina, cara. Mentira. Paquerando. Nunca faço Com isso. essas palavras aqui, ó.
Nossa, você tem um nome muito parecido com o meu, é só trocar a letra. Seu nome é muito bonito. E como você também é muito bonita, e pediu um abraço pra ela. Cara, Isso é afeto, isso é carinho. isso aí, tá Não é vendo? nem interesse, não. Se você quer aprender um A pouco maldade sobre também, Não é, como não. paquerar Não, uma não, menina, do outro. aprenda com o Fernandinho. O Fernandinho Não. sabe muito, tem muita coisa pra nos ensinar, viu? Isso Isso aí- aqui isso- é isso um aí não é paquerar, garanhão. não, não, É um não, garanhão. não sou. É isso mesmo, Sou um Fernandinho. cavaleiro. Vamos voltar, não temos pauta, gente. É Eu sou isso, casado, não hein? tem Eu sou pauta. casado. Não, Sou um Ó, cavaleiro, sou um Queria cavaleiro. mandar um abraço aqui pra Janaína. Pode, manda aí. Manda Manda abraço pra Janaína, aqui, Não, ó, abraço a câmera pra aqui, sua ó. esposa. Manda aí. Manda um beijo, cara. Manda um Vai lá, beijo pra manda ela. um beijo pra ela aí, ó. Como é que é pra essa câmera? Essa aqui? câmera aqui, ó. Beijo, Janaína, te amo. É isso, Olha! é isso mesmo. Se não isso quiser, eu vou mesmo. chegar nesse nível ainda. Um beijo, Janaína. Não, eu não amo você não, mas um beijo. Você é esposa desse grande, um cara que eu considero muito, que nos últimos, o quê? 1 ano e meio, virou um dos meus melhores amigos. É isso aí. Eu acho que eu gosto mais de você do que do Thiago ainda, viu? Que isso, cara. O bom que é coisa de careca, né? Ele gosta dos carecas, viu, gente? Olha aqui, o Fernandinho tem cabelo. Ele gosta Ele dos carecas, tá? Dos careca. Eita. Não, Fala não. dos careca, cara. Cara. Se você quiser, faz assim você ficar careca, cara. É Pô, coisa você quer- rápida. Você quer que sua mulher fique careca? É a escolha dela, ela faz o Não, melhor. Rafael que quer ficar careca, só. Ah, Porque, tipo assim, se ele, né, entendi. já 2 careca, pô, É. pô, o terceiro aqui. Acho mais É o fácil os padrão, caras né? querendo ser cabeludo. É o né? padrão. É, atualmente, né, mano? Atualmente, só Hoje pagar. Tá assim, né? O Hoje em padrão. dia, ninguém tá ficando muito careca. Agora, mais. voltando pro papo de relacionamento, que eu acho muito interessante falar de relacionamento, Ih, Fernandinho, aí. o Fernandinho, ele é bom. Da paqueta já pulou pro relacionamento. Começou pra explorar. Não, mas agora é sério, o Fernandinho abriu uma pauta muito interessante. Eu queria entrar na vida pessoal dele, mas, Fernandinho, você responde o que você quiser. Tô falando sério. Começou Viu? a me explorar já. Ixi. Eu não tô explorando de você, não, cara. Entendeu? Eu tô Você sendo estava na curto. tecnologia e foi pro relacionamento, Cara, aí nem a gente passou fala de ainda, cara. tecnologia o tempo todo. Vamos falar de outras coisas hoje, Thiago. Aceite. O quê? Mas são outras coisas sem só relacionamento, não, Aqui, ó, né? pega Não. tecnologia, Tinder, relacionamento. Isso aí já é. Tinder, vocês usam isso ainda? Claro, que isso? Eu não sei, eu não uso mais, não. Tem uns 10 disso, eu acho. Eu conheço histórias O de Paulo não sucesso conhece no nenhum. Tinder. Eu sou não tenho casado nenhum. e sei disso. Aí, viu? Eu não uso, viu? Eu só uso o Instagram. Você não Ah, não, tem Tinder? eu baixei o Tinder aqui, mas tipo Você tá assim, utilizando eu o Tinder? tirei. Por que Ah, eu você- baixo e tiro, não tem Por paciência. que você não tira? Por que você tá tirando? Porque não é eficiente, Eu tô cara. perguntando pro Exato. Fernandinho, responde. Deixa o Não, me Fernandinho. responde. Uai, eu tô Não, aqui, é pô. eficiente. Mas por que não é eficiente? Cara, Depende do objetivo. é, Você sabe, eu Dá um vou tapa na eu vou cara. ajudar. Não. Eu tô aqui pra apoiar meu colega, Não, entendeu? Fernandinho, por Fernandinho. que não é objetivo o Tinder pra você? hã? Por que o Tinder não é objetivo pra você? Então vamos lá, Tinder. Patrocínio o Imparável Cash. Não Poderia ser um patrocínio, Ainda mas não, não é. mas se vocês quiserem, nós estamos aqui, viu? É, hoje a questão de relacionamento ela é muito mais profunda do que simplesmente você ver fotos e escolher se você quer aquela pessoa ali como match ou não. Ali é um esboço visual, não estou dizendo que não seja útil, não estou dizendo que seja inútil, mas ali é um esboço visual que, devido à quantidade de pessoas que tem ali utilizando o aplicativo, é como se fosse a situação de oferta e demanda de mercado. Oferta e demanda de mercado. Hã? Cardápio. Cardápio. Mas o cardápio, quando você tem ele muito extenso demais, cai nisso que o Thiago disse, não é objetivo. Não é objetivo. Eu lembro que, por exemplo, quando as pessoas entravam para uma situação mais objetiva e tinham uma consciência mais objetiva, você via que os relacionamentos ali aconteciam. Por exemplo, eu peguei na época da internet de escada do bate-papo da UOL. MSN. Bate-papo da UOL, você já migrar para o MSN. No MSN já é uma situação íntima ali sua, para poder conversar com a pessoa e marcar. Era muito mais simples, rápido e objetivo. Hoje no Tinder você pega lá, match, não, match, não, match, não, match, não, match, não, match. Não com a cabeça psicologicamente podre, igual esse menino está rindo, mas, Desculpa. mas, o tempo de resposta não é uma coisa útil. Não é uma Mas coisa será que não é a útil. pessoa que está utilizando, não? Oi? Será que não é a pessoa que utiliza ela?
Porque eu te dou exemplo, para outras pessoas funcionam muito bem. Você já usou, Rafael? Já, quando eu era solteiro, eu usava. Pois então, quando o Thiago disse em função de eficiência, eficiência nada mais é do que algo objetivo. O que é algo objetivo? Na época do bate-papo da UOL, na internet de escada, você via lá pessoas entrando no bate-papo da UOL com objetivo. E era mais fácil você ter um relacionamento ou conhecer a pessoa com esse objetivo. Agora, nesses aplicativos, não. Você tem que esperar a pessoa estar online, ver se a pessoa te deu um match, para você dar um match também, e depois você ir lá e conversar com pessoas. Só que agora, pelo cardápio ter sido muito extenso e muito grande também, as pessoas, de uma certa maneira, parece que o padrão de exigência aumentou muito. Mas só que não só aumentou, mas a pessoa também não sabe o que é um padrão dela. O padrão sempre modifica. Será que o padrão é aquilo que eu recebo como projeção, que é bom, ou será que é um padrão que eu realmente tenho como objetivo? Mas será que não é você que tá escolhendo demais, não, Fernandinho? Depende da pessoa. Mas será não que- estou falando de mim, estou falando no contexto geral. Então, mas aí que tá. Será que você não tá escolhendo de menos? É a mesma É a pergunta. mesma pergunta. Você tá escolhendo demais, a pessoa tá escolhendo de menos. É a mesma coisa. Então vai para você agora a pergunta. Você utiliza o Tinder, Thiago? Cara, atualmente eu estou congelado, assim. Entendeu? E como é que era o Tinder para você? Cara, eu acho muito interessante o Tinder, assim, a minha experiência, assim, no Tinder, vamos supor, você tem um objetivo que você não tenha tanto frio, tu, tipo, cara, quer sair com mulheres, beleza. Quando você vai ver o Tinder tem uma estrutura que ela é baseada numa tomada de decisão. Tipo, a mulher, e a mulher também olha esteticamente um homem, o perfil ali. Hoje o Tinder tem mais de 10, 15 dados que você pode colocar ali. Tipo, o que você pode colocar de signo a fotos. Só que em inúmeras pesquisas, eu inclusive fiz um vídeo no YouTube muito tempo atrás sobre isso, que o Tinder, ele é visual, velho. Você vai escolher, por exemplo, o comportamento nosso masculino é diferente do comportamento feminino. O homem vai lá e like, like, like. A mulher vai... Oh, gente, desculpa aí, gente. Foi mal. Despertador. Mas eu acho também, é igual o Rafael falou, eu acho que tem que saber fazer, montar a sua história Mas, aqui dentro. mas aí que tá, cara. Eu já É usei, storytelling. eu já usei outros também, acho que é Baby. Happn, Baby não, Boom, mas, alguma mas, coisa mas eu acho que todos eles É. são. A gente vai voltar ao mesmo Antes. assunto da inteligência artificial. São ferramentas. Eu conheci São gente muito ferramentas. legal. Sim. Rolou lance da hora com as pessoas. Só que assim, é porque o Tinder, pra quem é solteiro, o Instagram é melhor. O Instagram é melhor, porque você já conversa com a pessoa, você já aborda a pessoa, você já meio que faz uma conexão ali e você tem como Objetivo. ver o Instagram dela, o que ela tá fazendo. Porque no Tinder, eu não sei a realidade da pessoa. Eu posso Exatamente. mentir, eu posso falar ali que eu tenho 1,80, olho azul, cabeludo, entendeu? Mas o Thiago, Sim, mas vai chegar um momento que vai. coisas. Então, exatamente. Thiago, mas o que você tá buscando de verdade? Eu? É. Cara, eu acho que todo mundo busca, cara, todo mundo busca pertencer. Falando de relacionamento, cara, todo mundo quer ficar de boa, velho. Não, Assim, o que todo que é mundo não. ficar de Todo boa? mundo não. Solteiro? Tô solteiro. Já Então, tem alguma pretendente? já. É. Porque hoje em dia, inclusive, eu estava conversando sobre isso com algumas pessoas. Hoje existem níveis. Conversante, ficante, prêmio, ficante. Tipo, a galera inventou esse termo. Mas eu não sou dessa época. Eu sou do tipo assim, cara, ou você tá solteiro ou você tá namorando. E esse intervalo. Eu ficante, pô. Não, tá, então tem. O namorado que ele me apresentou semana passada, o cara é muito boa. Olha a piadinha. Ah, Só para corrigir uma coisa que eu falei, eu estou ficando com alguém. Então vou mudar porque o Paulinho trouxe um parâmetro dele, ó. Ficando na minha época. Tô já ficando tinha. com alguém. Você tô pode ficando com falar o alguém. nome pra gente? Não, né? Não. Você pode falar como a pessoa é? Não, também não. Porque Entendi. aqui é um Por que podcast. qual o por que problema eu de vou você falar querer assim? esconder ela da Namorando gente? ainda, né, pelo é menos. porque pelo não é um amor de compromisso Deus. oficial. Eu entendo, eu faço a pergunta pra um, outro responde. Vocês são namorados? Vocês são namorados? E você, Rafael, o que você tá procurando? Eu tô procurando casar, ter filhos, graças a Deus. E tomara que um dia eu consiga ter isso na minha vida. Eu quero mesmo ter filho. Que bom. Eu também tô tentando, viu? Ter filho. É isso aí. E Vamos ver.
Vai, E se aí? Deus quiser, vai. Vai. Amém. Vai ter tudo certo. Deus, o universo. Mas e o aí, Papa? o que você acreditar, meu amigo? E vamos falar do papo, então. Eu não quero agora. falar do papo, não. Eu quero voltar para o Pô, assunto de voltar pra relacionamento. pergunta. Vai. Me Vamos fazer a pergunta, cara. Eu Pode posso perguntar. fazer a pergunta? Hoje é um embate que eu e o Rafael pode vir. Tá, Cai pode. dentro aqui. Então tá ó. bom, então. Deixa eu fazer essa pergunta certa pra você ver. Eu tô lá do Sotelena, um Eu paizinho vou do te, Sotelena. vou te defender. Você não tem nem Vai ter tamanho. relacionamento. Você não tem nem tamanho pra estar nessa discussão, não, que você é um menino ainda, tá bom? Olha, Menino. olha que eu sei sua fraqueza. Não. Mas qual que é a minha fraqueza? Ser um homem bonito, charmoso, que Olha. não tem não tem cerveja aí, não, cara. Gente, isso é podcast, hein, cara? É o podcast. Vamos voltar ao assunto. Pergunta de relacionamento aí. Vai lá. Fernandinho, Vai. agora é sério. Eu não quero perguntar somente de relacionamento. Eu quero perguntar sobre o meu amigo, Fernandinho. Sim. Se ele tá solto na pista, se ele tá buscando um relacionamento, se ele tem alguém. Eu tô Solto perguntando. na pista, solteira. É, tá na pista lá, Solteiro, esperando alguma pá, coisa, tá cara. procurando alguém. É, É. tá procurando Ou você alguém. tá mais na vida religiosa mesmo, ou focada mais em Deus mesmo? Eu estou solteiro, mas eu não estou desesperado. Porque tem Entendi. muito solteiro desesperado. Porque não adianta nada você se relacionar com alguém e aquela pessoa não for uma pessoa agregadora na sua vida. Então, eu tenho consciência dos meus objetivos, dos meus planos, das minhas ambições. E, de fato, eu quero relacionar, casar, ter filhos. Mas eu tenho todo um contexto por trás disso em função de um objetivo de ambições minhas pessoais. Então, eu estou numa fase de conhecer. Ô, brother. Conhecer, E conviver com pessoas, você tem conversantes. agora eu vou descobrir, é conversante. Eu tenho conversante. Tem a conversante, que é acima daquela que você dá curtida. Tem aquelas que você dá curtida no story. Sim, Aí, gente, Você sim. quer? eu quero. Peraí, Se peraí. tiver. Tem que tampar a marca. Então, hoje em dia tem isso tudo, né? Tem conversante, tem ficante, tem o relacionamento, o casamento. Você tem pode tudo. falar pra gente como é que você tá hoje, Fernandinho? Não. Ou você... Não, Não? o seu status. Não. Que isso, Conversante. Fernandinho? Você Conversante. tá entre os amigos. Conversante. Vários conversantes. Conversante. Você tem igual o Algumas Thiago? conversantes. Não tô igual o Thiago, não. Da pessoa. Acabei de falar, acabei de falar aqui. Não É sou, isso? não Oi? estou Você conversante. tem que perguntar da pessoa pra ver como é que ela tá, se tá ficando, se tá namorando. Pois então, Hoje em dia tá confuso, cara. Hoje tá confuso, porque, tipo velho. assim, eu sou uma E pessoa muito... ficante prêmio ainda. eu sou Tem uma ficante pessoa- prêmio. Eu sou uma pessoa muito cautelosa nisso. Quando eu falo conversante, por exemplo, rapidamente ali eu já vejo se algo vai migrar para alguma coisa ou não. Então, Eu vou fa- eu sou Eu posso fazer uma conversante. pergunta para Eu você, vou pessoal? falar assim, mas eu não sou sobre o seu ficante. relacionamento, mas sobre Ficante. a sua escolha, assim, é o que você mais gosta ou você não vai gostar? Por exemplo, você quer uma mulher que seja anã igual você não tem essa romantização de ser anã Não tem também? nada disso, Não tem cara. nada disso? Nada disso, porque, por exemplo, vou falar de uma coisa minha pessoal. Por eu vir um pouquinho de um contexto de igreja, no meu período ali de mais fase de adulto para adolescência, ter convivido com igrejas, e querendo ou não, a gente foi educado por uma questão de quesito de relacionamento na questão do amor romântico. O que é o amor romântico? O amor romântico é o que o mundo prega hoje em dia. Esses telenovelas coreanas que vai vir alguém do nada e vai ter um relacionamento assim, ultra ali, hiper lindo do príncipe encantado. Isso não existe. Então, tipo assim, mas a gente veio com essa cultura do amor romântico. Que o amor romântico é tipo assim, aquela pessoa Bolsonaro, vai ser um grande futuro entre nós dois, e esse grande futuro nós vamos ter filhos, casamentos e no final um final feliz. Então, relacionamento para mim não é isso. Relacionamento para mim pode ter o amor romântico? Pode. Deu certo em situações com pessoas que viveram esse amor romântico? Deu, mas nem para todo mundo E como também é que- não deu. como é que foi seus relacionamentos? Deixa eu só terminar. Então, tipo assim, para mim, eu sou uma pessoa um pouco eclética. O que seria uma pessoa eclética? Eu tenho os meus princípios, eu sei que as pessoas têm os seus princípios, então, baseado nos seus princípios, o que a gente pode ter em comum para começar ali, iniciar um relacionamento sem nada com muito peso específico? Então, eu fico nesse nível de relacionamento específico. Tudo é na base da conversa, a partir do momento quando aquilo ali vai migrando para uma coisa mais profunda e a permissão de um do outro a gente vai vendo, mas atualmente é isso. Tô mastigando muito. Mas a pergunta é, como é que foram os seus relacionamentos, Fernandinho? Meus relacionamentos, Uhum.
Cara, os relacionamentos meus foram muito pequenos, muito pouco. Eu falo que eu nunca, não considero que eu namorei, porque as pessoas, assim, no máximo que eu já me relacionei foi 3 meses. Foi muito pequeno, não foi nada de Mas oficial. tem gente até casa. Você sabia? Hã? Eu já vi gente casar com 3 meses, é incrível. Tomara que dê Eu não certo. acho normal, cara. Eu não acho normal. Eu também não acho, não, mas Acho tomara que dê normal. certo. Se você não acha, você vai lá e vê o primeiro podcast É, desse aqui. é. Eu expliquei isso. Mas, tipo assim, eu, como psicanalista, eu vejo que as pessoas hoje estão muito traumatizadas. E quando eu falo as pessoas hoje, não é só de mulher, o homem também. Sim. Então, o relacionamento, a gente tem que ter uma coisa que se chama muito, e não é utilizado, que é a questão da responsabilidade emocional. O que é responsabilidade emocional? Por exemplo, se você pega uma pessoa e fica com uma, com outra, com outra, com outra, com outra, cara, a vida é sua. Mulher, a vida é sua. Você faz o que você quiser. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a partir do momento quando eu estou ali tendo um objetivo meu pessoal em função de um relacionamento, eu não posso simplesmente utilizar da pessoa para poder associar um prazer meu em função daquilo que eu necessito naquele instante. Porque a responsabilidade emocional nada mais é em função de você também entender o que o outro quer. Agora, se o outro quer ser utilizado e usado, tudo bem. Então, cada um no seu momento, cada um na sua fase, cada um no seu objetivo. Eu acho que falta essa clareza de fala e as pessoas estão um pouco receosas para se abrir para falar sobre isso. Então, é como se fosse uma espécie de jogatina, de descoberta. Não que isso não deixe de ser uma arma de sedução também, e é legal e é importante. Mas tudo que é num equilíbrio saudável, num equilíbrio de se abrir para o outro, também de se rebelar para o outro, eu acho que é o caminho mais legal, correto, para poder de se dirigir para um relacionamento. Então eu sou dessa pessoa, eu sou desse tipo, entendeu? Na medida que a pessoa vai se abrindo comigo, eu vou me abrindo com a pessoa. Agora, se eu vejo que a pessoa não se abre também, para que eu vou perder meu tempo me abrindo? Quem eu sou de verdade, quem é o Fernando de verdade. Então, não compensa. Não, é interessante o que você está falando, porque sempre tem dois lados da história, né, Fernandinho? Tanto o homem como a mulher, eles estão totalmente traumatizados e com medo de se relacionar. Sim, Ponto. E esse assunto é interessante a gente comentar, porque ele está no hype. Eu penso que um dos nossos maiores problemas hoje em sociedade é a questão do relacionamento. Você entender que é um ciclo e que você pode ou não querer estar em um relacionamento. E é muito mais fácil, falando, vivenciar, quando eu digo assim, em questão de viver mesmo, uma disciplina, quando você está solteiro. Você consegue ter. depende. Não, deixa eu explicar, você vai entender. É uma questão de tipo, você consegue ter o seu tempo, você faz as escolhas por você mesmo e você sabe o que você quer. Tá. Quando Isso você aí tem sim. isso, quando você tem uma outra pessoa, não é tão simples assim. Você vive pela outra pessoa também. Você tem que entender que a outra pessoa vão ter coisas que você vai gostar, tem coisas que você não vai gostar, e etc, etc. E relacionamento, normalmente, ele é mais uma escolha em falar não para milhares de coisas, escolher somente aquilo que você quis escolher, entendeu? E isso é o difícil, sempre repetir a mesma coisa, entendeu? Mesmo sabendo que aquela escolha que você fez talvez não seja melhor do que do vizinho mesmo, entendeu? Mas você fez aquela escolha, entendeu? E até que ponto que isso muda a cabeça da pessoa? Porque uma coisa é você entender sobre o amor platônico, você ama aquilo que você não tem ainda, porque depois que você tem, você já não ama mais, o amor filial, que é o amor da presença, você ama aquilo que você tem. Qual que é a chave de virada, Fernandinho, que você acha que essa pergunta também vai para você, Paulo, que você é casado, você vivencia uma vida de casado, tá agora tentando ter filhos. A chave de virada de você deixar esse amor platônico, o amor do desejo por outra pessoa, sempre vai existir, mas você vai deixar ele de lado para você viver algo com uma única pessoa. Porque hoje a gente vive os amores descartáveis. Qualquer... Quando você fala amor desejo, é como se fosse descartável? Não, eu O que digo o você quer dizer com amor, amor líquido. Na verdade, quando eu quero dizer o amor descartável, está mais vinculado à questão de depois que você, por exemplo, nós homens, quando a gente não sente nada pela mulher, depois que a gente conquista elas, a gente descarta. Acabou a campanha. Acabou a campanha, entendeu? Porque o homem ele serve para conquistar e a mulher cede, normalmente, a maioria das vezes, Mas entendeu? o que seria conquistar?
Aí que tá parado. Sim, mas a pergunta pro Fernandinho é essa. Ele, como psicanalista, o que que ele vê como chave de virada em questão do passar do amor, só deixar de. Claro que o amor Você migrou a platônico, questão da conquista para um. isso, para um algo filial, algo de presença, de você estar lá todo dia amando a mesma pessoa, entendeu? O que que faz essa chave virar, na sua opinião? Acho que o Paulo ia ser. Isso aí, cara. Não, ele podia, porque ele já é casado, né, mas Cara, eu eu acho posso que. responder também, mas vai lá. Não, tá, Responder. eu sou bem objetivo, assim, sabe? Experiência, né? Melhor, né? Eu acho que relacionamento tem um pouco de sorte também, entendeu? Na verdade, eu acho que 99% é sorte. E tem tanta gente, tantas pessoas, até você achar uma pessoa que vai dar certo, É, é sorte. É um jeito bom de ver, viu? É sorte. é. Eu dei sorte. Achei a Janaína. Então, Que prova de amor, hein, cara? Que isso, hein? Em 1 bilhão de pessoas, ó, TV Janaína. de propósito, você acha? Ah, Tem dias que eu tenho que fazer umas declaraçãozinhas. Não só aqui que a gente tá gravando e tal, mas Claro. no dia a dia, né? Claro. Tem que cultivar, né, Tem que cara? cultivar, Tem que cara. né? E eu acho que tem que dar sorte também, várias coisas que tem que bater. Eu acho que tem que ter esforço, velho. Tem- Tem que ter esforço. eu acho que pra Tem gente foi pessoas. fácil, eu acho. Porque Não a gente é aceita igual muito manter, fácil. não. Acho que não. que bom, cara. Feliz por você. Muito bom. Isso é muito Mas, bom. mas por exemplo, às vezes, aí você me corrige se eu estiver errado, por gentileza. Por que você não fala isso pra mim, Fernandinho? Em coisas estiver errado. Não, porque eu vou pegar o exemplo dele que ele falou. Entendi. Que o Thiago perguntou, acho que tem que ter esforço. Ele falou que não. Aí eu vou julgar uma coisa que talvez eu esteja certo, mas se eu não tivesse, me corrija por gentileza. Talvez no caso dele não precise de tanto esforço, porque a compatibilidade de personalidade em função do que ele conheceu com a esposa dele é muito igual. Tô certo ou Isso é errado? sorte. Não, é é sorte. uns 70, 80% igual. Entendeu? Então já ajuda muito, cara, ajuda demais. Porque quando você tem uma pessoa, e cientificamente falando, quando vocês têm os traços de personalidade semelhante, cara, é o céu. Maior glória que o ser humano quer hoje, e o ser humano fala isso muito nas redes sociais. Meu sonho é encontrar comigo mesmo. Porque o cérebro da gente ele é acostumado a lidar com aquilo que a gente Episódio do Rick and conhece. Morty. O cérebro da gente é acostumado, já adaptado a conviver com nós mesmos e com aquilo que a gente conhece. Agora, quando a gente relaciona ou se apaixona por outra pessoa com outro traço de personalidade diferente, é como se o cérebro da gente visse um corpo estranho. Difícil. E aí entra o esforço. Aí entra a renúncia. Tem a Aí vivência entra as também, né? questões de complexidade, igual você está dizendo. Então, quando é traços de personalidade semelhante, não é tanto esforço. Mas a pergunta que eu quis fazer pra você, Fernandinho, como psicanalista, quando é que você vê que aquele, vou usar a palavra correta, que a paixão vira amor? Porque amor é disciplina, amar é você fazer aquilo todo santo dia para aquela mesma pessoa, é você falar não para outra pessoa porque você já tem uma pessoa. Sim. Isso é um sinônimo de amor. Sim. Quando é que a pessoa consegue, você vê que é o estalo dessa mudança da paixão pro amor? Cara, o estado dessa situação pro amor é você entender e enxergar que você tem o outro, mas é a mesma coisa que não tivesse. É como se você pegasse a areia na praia, colocasse ela na palma da sua mão. Se você apertar a areia vai esvaziar e vai embora. Mas se você deixar ela na palma da sua mão, ela vai permanecer o tempo que você permitir. Então, relacionamento é isso. Vai ter momentos que não é necessário apertar muito, porque senão a pessoa vai embora. E vai ter momentos que a gente tem que fazer o esforço da renúncia, que é o não, conforme você disse. Mas isso é num nível de maturidade que eu vejo que as pessoas, para construírem isso, é quando as duas já estão com o objetivo de um casamento. Por isso que o Thiago disse uma coisa importante aqui, eu concordo com ele, é que para você chegar numa situação de casamento, é muito importante que você conviva com a pessoa um período longo, para que você realmente, de fato, perceba que com aquela pessoa você pode construir os seus objetivos e ela também possa construir os objetivos dela. Só que quando a gente vai muito na questão do amor romântico, que hoje é programado de uma maneira inconsciente na nossa vida, que encontrei o meu príncipe ou minha princesa encantada e é com ela ou com ele que eu vou casar, é um perigo muito grande.
É um perigo muito grande porque a gente está profanando a questão do amor que, além de ser a renúncia, ela também é uma questão de zelo. Então, o amor, ele passa pelo zelo. O zelo nada mais é do que você saber não apertar muito e também saber ceder no momento certo e na hora certa. Eu gosto muito dessa frase sua, cara, porque eu, assim, falando das minhas experiências, tem relacionamento, cara, que você peca por muito ou por pouco. É. A molhar é igual Bacana, molhar a planta, bacana. cara. É igual molhar a planta. Se você não molha, ela morre. Se você molha muito, ela morre. É amor. Finalizando com essas palavras do Thiago, vamos passar agora para o último assunto do podcast. Último assunto? Que seria a parte É da porque já tem religião. 1h15 já, Você nem cara. vê, cara. Você vê, Não, é. esse aí, então pode ir umas 3 horas. Vamos falar agora, Fernandinho, sobre religião, a morte do Papa. Uhum. O Papa é pop, né, cara? Ele se foi, entendeu? Um Papa que eu, sendo muito sincero, eu cresci na religião católica. Eu não posso me considerar católico, porque eu não sigo muito a doutrina católica, como você é fervoroso na igreja, e eu admiro muito isso. Ah, mas isso aí na igreja, só na igreja, só ir na igreja. Não, mas dando sequência nas minhas palavras, é, o Paulo é mais agnóstico, né, Paulo? O Paulo, ele Mais um pouco ainda. é um pouco mais do que agnóstico. Ele Um pouco mais. chega a ser ateu, né, Paulo? Eu gosto de falar a verdade. Eu sei que é bem complicado a gente falar isso no Brasil, no dia a dia, mas eu eu sou ateu. Sim. É. E eu tenho algumas palavras, tanto e o Fernandinho, ele é pastor. Sou pastor. Não, pastor Não é não. não? Vai ter um embate Missionário, agora missionário. Eu queria fazer um debate. Você queria fazer Não. Pastor, Missionário. Você é pastor sim, cara. Missionário. Não, existe uma diferença. eu sou missionário, sou pregador da palavra, sou palestrante. Então você é um cara que acha que os pastores não são almas boas, pessoas Não boas? tem nada a ver isso. Não, eu tô te fazendo uma pergunta, cara. Não. Responda. Não, eu já fui evangélico. Não Mas tem eu isso, não te perguntei se você é evangélico, eu perguntei se você acha os pastores pessoas boas. Tem muitos pastores bons. Conheço muita gente boa, ser humano. Você vai. Estou contribuindo. Cara. Você tá atrapalhando já. Deixa eu fazer Não, uma ele tá pergunta. falando a verdade. É verdade, pô. Isso Tá falando a verdade. Ô, Luan, eu tô tentando, Luan, mas esse careca aqui não ajuda, não. Não, já mudou do pastor pro papa. Não, mas aqui, não. Pra mim, Deus é um só. Sim. A minha pergunta que eu quero chegar é Sim. se você tem preconceito com o meu careca aqui. Não. De maneira alguma. O que tem a ver com preconceito? Talvez com uma discussão. Então eu vou fazer outra pergunta. Dá nele um soco, Luan. Não, deixa eu fazer a pergunta, porque o Rafael fez a pergunta aqui e não evoluiu. Ah. Vou falar o seguinte: Ah. cada um tem uma visão Sim. da vida, das coisas. Tipo assim, o que cada um traz da sua visão, entendeu? Por exemplo, dentro dessa discussão, tipo, ó, eu acredito em Deus, eu acho que Deus existe. Aí eu não acredito em Deus, Deus não existe, mas eu vivo a vida bacana, eu sou um ser humano legal, entendeu? Tipo assim, eu acho que cada um colocar seu ponto aqui. Legal, entendeu? bacana. Cada um colocar seu ponto, mas assim, na maior broderagem aqui. Não, entendeu? broderagem é falso, pelo amor de Deus, sai fora. Olha isso, Ele já pensou sacanagem, ó. ele já comprou Ele estéreo. já pensou sacanagem, Ele velho. Estela. Ó, vocês estão me ouvindo aqui, Aí ó. falando de broderagem, Aí, ó. ô, velho, Como dois irmãos, Rafael, como dois irmãos. ele como dois irmãos. Não cara. broderagem. Pelo amor de Deus, a live A não sua para, não. cabeça tá maldosa, cara. Broderagem, tá vindo. Fernandinho, vamos lá, Mas Fernandinho. enfim, cara, pronto, cabeça é podre, isso. né, velho? Cada um fala. Cada um traz um ponto Eu dentro posso do que. falar aqui rapidinho? Sim. Né? Tranquilo. Eu acho assim que, acima de tudo, você tem que respeitar Escolhas. qualquer religião, qualquer coisa, mas eu particularmente, eu virei ateu com 11 anos de idade. Né? Então, tá fazendo até a primeira comunhão. Acho que eu falei com vocês aí. É verdade, a gente tava bêbado lá no bar. Agora eu já tô bêbado de novo, já tô falando, né? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu acho que talvez eu tô mais aberto agora, porque eu acho que a gente tem que. Acho que o princípio que eu mais gosto é da verdade, assim, da questão da honestidade. Então, eu acho que se a gente ficar muito se escondendo ali e tal, eu sou isso, não sou aquilo, então fica muito chato. Então, a gente tem que viver e
e sentir, né, o que você acha melhor. É muito difícil, já conversei com muitas pessoas já tentaram me convencer que eu era para ser cristão, católico, evangélico, todo mundo. Tem amigos, por exemplo, o meu sócio, ele é evangélico, da É Proeducacional. igual o Fernandinho, né? Pastor quase. Não sou pastor, Intimidade não, é foda, sou né, pastor, Fernandinho? não. É porque tá com essa programação na cabeça dele, mas deixa. Você tava lá pregando pro povo lá da Quanto mais- igreja, as velhinhas dormindo na Aqui, igreja ó, lá, você tá... vou repetir o que eu disse aqui no momento desse podcast. Ah. O que a pessoa fala mais sobre você diz mais sobre ela do que você. Mas eu não sou pastor não, eu já te falei isso. Tá bom. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Pô, mas é isso, vocês estão rindo aí, né? Não, eu tô rindo do Fernandinho, porque ele é pastor, ele acha que ele é pastor. Vai Ai, dar ai. certo. Você é o quê? Hã? Você é católico? Sou católico. Não, ele é pastor. Não, Mas sou você vai pastor na não, igreja e sou- tal. Vou na igreja. Cuidado, tá gravando, Vou na porra. igreja. que tem? Não, é isso. Não, Qual às vezes, é o problema às de vezes ser um pastor pastor? tá escutando aqui e vai achar ruim, Ô, pô. pastores, eu não tenho dízimo hoje, Eu tá não sou- bom? Eu não sou o primo rico Eu não sou primo rico. que virou folha, não. Gente, não vai processar a gente não, viu, gente? Isso aqui é tudo no negócio de Mas sabe por brincadeira. quê? A igreja não recebe dízimo, não. A igreja católica A recebe igreja dízimo. precisa. A igreja para sobreviver. Meu filho, os É uma caras que instituição andam de humana. Mercedes e Ferrari também precisam. Não, mas Eles estão aí- lá. Aí é diferente. Por que Inclusive, o Papa ganhou uma Lamborghini e vendeu ela. Você sabia que todos os bens. Hoje eu vi uma postagem no Instagram, todos os bens do Papa ele doou para os presos que estão lá. Mas aí tem um problema. Que aí eu vou fazer uma pergunta Deixa eu mais. terminar, pô. Não, desculpa. Não, ficou só falei, pode falar. Obrigado, Deixa eu cara. terminar. Esse cara Mas é é- só atrapalha. Ele só Mas é atrapalha. porque. É Qual os porque presos? Oi? Presos da onde? Aí deu um beijo dele lá para você. Por que ele deu pra preso e não deu pro pessoal que passa fome na África? Não sei, é a escolha dele. eu acho assim, Eu imagino que seja, mas não sei. Fernandinho, eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu sou católico, mas qual que porque muitas vezes eu vi muitas pessoas falando do patrimônio da Igreja Católica. Sim. Que É um banco, muito né? dinheiro, muito não sei o quê, muito patrimônio guardado. Sim. Qual é a sua opinião com relação a isso? Tipo assim, isso não muda a minha fé, não, que para mim a fé tá onde a gente for. Eu já fui espiritismo, casa de banda, já vivi umas coisas e eu vi que a Igreja Católica, para mim, é a melhor. Todo mundo de Florianópolis lá, Não, cara. não vou não, você não vê não. Então, não estou contando esse dado, não. Eu já tive algumas experiências e eu vi que realmente os rituais da Igreja Católica são rituais que me dá tranquilidade, dá paciência. Sim. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas Cada dia viu o cara de novo, repetindo. trazem isso. Ah, mas a Igreja Católica é isso, tem esse patrimônio, não sei o quê. Você que é uma pessoa que já viveu, né, ser missionário, já pregou, já esteve em vários lugares, como que você vê isso? Você vê que é um fator humano isso aí? Cara, vamos lá. Pastor Fernandinho falando. Continua. Não sou pastor. Padre. Padre, Também não sou padre. seminarista. Não sou O seminarista. que você é? Cristão. Mas o que é um cristão? Cristão é uma pessoa que acredita em Jesus Cristo. Mas o que mais? Que acredita em Deus. Onde eu estiver. Você é um Deus pregador. vai ser. Mais de Você é um pregador. Seria Eu isso? sou pregador Se ele falar de Jesus também. Cristo, pra mim tá tranquilo. Não, é o que ele falou. Como é que é a frase? Hã? Onde estiver um Onde dos dois ou mais meus. estiverem Deus presente, no meu nome estarei presente. Ah, isso O aí. que você acha que o Thiago é? Ué, Deus aceita os carecas? Cristão católico, Deus aceita os carecas? lógico. O homem vê a face, Deus vê o coração. Entendi. Continua. Se você vê só a carequice dele. Não, mas muda essa o que eu vejo filosofia, nele é a cara. Muda essa barba, filosofia, cabelo, cara. óculos. Mas vamos lá, respondendo a pergunta do Thiago. Cara, patrimônios, né? Eu queria ter o patrimônio da igreja. O patrimônio da igreja, a gente tem que olhar com relação a alguns contextos. Por exemplo, quando você frequenta um determinado local na igreja, ou a igreja da sua paróquia, ou a igreja de outra paróquia, ou uma comunidade, ou um outro local missionário, independente do lugar que você frequenta, você sabe que aquele lugar que você frequenta, você utiliza dele em função de uma necessidade sua, ou espiritual, ou humana,
ou de qualquer outra coisa. É uma necessidade. Existem pessoas que vão na igreja pela necessidade humana, existem pessoas que vão para a igreja pela necessidade pessoal. Cada um tem a sua necessidade. Então, vocês têm que pensar o seguinte, nós também temos que pensar o seguinte. Se eu estou ali utilizando daquele local, nada mais justo que eu auxilie, junto com as outras pessoas, a manter aquele local. Um ambiente confortável, um ambiente que eu possa ser utilizado, enfim. Só que realmente tem algumas situações que extrapolam o nível do confortalismo e, independente de outras religiões ou não, eu também já vi isso na Igreja Católica, acaba que as pessoas são exploradas. Isso não é legal. Quando eu falo questão de exploração, em que sentido? É você ter uma parte do investimento do recurso utilizado em função da demanda que você precisa para poder manter o local funcionando. Uma das coisas que eu admiro, pelo menos a grande maioria das paróquias aqui fazem e utilizam, é a questão da prestação de contas. O que é a prestação de contas? A prestação de contas é nada mais do que entrou, do que saiu e quanto ficou no caixa. Mas, ô Fernandinha, nossa pergunta não está envolvida aqui região, mas sim o Vaticano, que eu acho que é a pergunta mais do Tiago. Vaticano. Porque, por Sim. exemplo, a igreja, hoje o banco mais rico é o Vaticano. Uhum. Quando a gente vai estudar a história da igreja católica, é uma história triste. Era a história de morte, de prisão, Sim. dos padres serem os mafiosos da Sim. região. A igreja, de uma maneira historicamente falando, realmente ela teve os seus momentos corrompidos. Mas nada que não foi consertado. Mas Quando como eu falo assim consertado? Quando eu falo consertado, em que sentido? Por exemplo, na época ali, quando Deus levantou São Francisco de Assis, São Francisco de Assis ele veio de uma família extremamente rica e ele converteu ao cristianismo somente lendo o Evangelho de São Mateus. E a passagem que mais tocou Francisco naquela época foi aquela passagem que Jesus fala lá: estive com fome, me deste de comer, estive nu, não me vestiste, estive preso, foste me visitar, eu era estrangeiro e não me recolhestes, só entrará no reino de Deus aquele que tiver um coração de pobre. Então, Francisco ali enxergou, em função de uma realidade que ele vivia, de ser uma pessoa muito rica, e eu de uma família muito rica, e a maior riqueza que poderia se ter no mundo é de você ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas no sentido de recuperá-las. E o primeiro trabalho missionário de Francisco foi com as pessoas leprosas. E naquela época, quando Francisco se aproximou dos leprosos, os leprosos, desde o período do judaísmo, quando Jesus ainda estava no nosso meio, eram como se fossem pessoas amaldiçoadas. Pessoas com deficiência eram como se fossem pessoas amaldiçoadas. Então, os leprosos, por terem essa maldição, que todo mundo colocava como maldição, e por ter essa enfermidade contagiosa, eles tinham que andar com roupas, tampando as lepras, e tocando sinos, para que quem estivesse naquela região, ao ouvir os sinos, se locomovessem para longe, porque ali estava vindo um bando de leprosos, um bando de pessoa amaldiçoada e contaminada. Francisco não. O primeiro que ele se aproximou foi dos leprosos. E ele não pegou lepra nenhuma. E ele percebeu o seguinte, que a maior riqueza dele é ajudar isso. Aí você pega a questão do Vaticano em função do dinheiro, em função da necessidade de arrecadação de receitas e despesas. Hoje, por exemplo, você vê muitos auxílios por parte da igreja, porque quando a gente fala do Vaticano, da Igreja Católica e da representação do Papa Francisco, a Igreja Católica ela é uma igreja única. Quando eu falo uma igreja única, em que sentido? Por exemplo, hoje, de uma maneira territorial, nós temos o nosso bispo diocesano. O nosso bispo diocesano, ele representa o representante de Cristo em Roma, que é o Papa. Então, existem recursos também por parte da igreja, que não vêm somente de fora, mas também internamente, em função do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, que auxilia em algumas coisas. Auxilia em algumas coisas em que sentido? Trabalhos sociais, trabalhos de recuperação do ser humano, trabalho de fundações de hospitais, enfim. A igreja tem o seu fator agregação disso,
e também o seu fator de agregação de opinião, de posição em função de uma coisa social. Porque a gente também tem que entender o seguinte, que não é somente ter a questão da espiritualidade, você tem um humano também, você tem o ser humano também. Como é que você vai falar do espiritual sem entender a necessidade humana da pessoa? É impossível. É a mesma coisa você querer falar de política sem querer tirar a fome da pessoa que está passando fome. Então, o Vaticano ele tem essas situações. Uma coisa que eu gostei muito interessante do Papa Francisco, que quando ele assumiu a Catedral de São Pedro, como representante atualmente representante da Igreja, como Papa, ele pegou todos os problemas que tinha com relação a isso e foi arrumando, foi consertando. Tanto que o Papa Francisco ele renunciou um local onde os papas poderiam ficar, que era um local muito luxuoso, ele ficou num local muito modesto. Não sei quem vai ser o próximo Papa, mas tomara que repita as mesmas práticas dele. Você acha que tem chance de ser um brasileiro? Não, Sul-americano? não. Fernandinho, dando Infelizmente, sequência não. que você Não está sei se falando aqui, ó. infelizmente ou felizmente. Porque, Não sei se infelizmente ou felizmente. mas foi Não sei se boa, infelizmente ou foi boa. felizmente. Mas, por exemplo, o crucifixo que o Papa utilizava não tinha riqueza nenhuma. Então, o Papa Francisco ele veio com essa representatividade de Francisco mesmo. Sim. Tipo assim, não se esquecer dos pobres, não se esquecer dos oprimidos, não se esquecer das pessoas. Sempre pregava e dizia a respeito da guerra, porque o maior fracasso do ser humano é a guerra, porque quando você já está guerreando, você já não tem diálogo nenhum. As pessoas esquecem que quando você está guerreando no local, as pessoas fogem dali para poder ir para um local onde possa construir as suas vidas. Só que independente também das pessoas irem para aquele local, você tem ali uma questão de consumo, inflação, prejudicação ali em função do país, dependendo do país específico, se ele não for muito rico. Então, o Papa que pregou sobre tudo isso, disse sobre tudo isso, buscou reconciliações entre os povos, fez visitas com outras religiões, aceitou outras religiões lá visitarem o Vaticano, buscou sempre o diálogo. E eu vejo que o caminho da igreja é esse, porque querendo ou não, nós estamos num período de evolução, historicamente falando, que nós temos que ser abertos a isso. Aberto com os princípios, respeitando o momento de cada um em função da opinião de cada um. Independente de acontecer uma conversão do outro e vice-versa, cara, isso aí é da pessoa. Fernandinho, dando pauta nisso aqui, são perguntas que eu faço para você pertinentes, porque eu quero um questionamento, eu gosto de questionar. Eu concordo com você que as instituições que mais ajudam mesmo, as pessoas pobres, são ONGs que funcionam mesmo, são as ONGs cristãs mesmo, tanto evangélica como Sim. católica. Quando o bicho aperta, são eles que estão lá. Esse é o lado bonito que eu vejo da igreja. E por outro lado, a gente também vê uma Israel, um Estado Islâmico, que é a Palestina, a questão da Palestina, a questão de Israel, do Estado de Gaza, que é só guerra. Como é que... Aí tem pontos que o Paulo fala, que eu também concordo com ele. E alguns pontos que quando você fala de igreja católica, de religião, que ficam meio nebulosos, entendeu? Que você vê que é um controle de massa, e você não vê como uma coisa religiosa. Eu penso, eu tenho uma imaginação que se Jesus viesse para a Terra como homem, ele iria desaprovar tudo. A minha visão. Iria desaprovar, entendeu? Desculpa, gente. Mas a visão minha é superficial, ignorante, mas pessoal, entendeu? Mas eu acho bacana. Eu acho que os dois lados vai existir esse conceito, essa perspectiva. Da mesma maneira que eu acho que da mesma maneira que eu acho que quando o pau quebrar e você estiver quase morrendo, tomara que isso aconteça daqui a uns 80, 90 anos, você vai querer tomar um uísque e fumar um charuto. Da mesma maneira que eu vejo o Paulo, quando estiver na rolha, fala assim, meu Deus, não deixa eu morrer não, entendeu? Porque eu vejo que nós temos a questão do instinto, porque eu sempre brinco com o Thiago, que a gente nasce, cresce, vive, se relaciona, casa, tem filhos, cria os filhos, envelhece e morre. Você vai perceber que nós temos quase que um ciclo já completo e padrão. Biologia. Uma biologia já padrão do que tem que ser feito. E muitas pessoas hoje correm desse padrão, que a gente chamaria de patriarcado, que pessoas chamam de... E tem vários métodos e nomes que a gente poderia utilizar para isso. E o mais, pessoal, porque eu vou deixar vocês falando aqui, que eu vou embora também, porque eu tô ficando sem voz já.
Vou deixar você Não, a falar. gente finaliza aqui antes. Não, É, de maneira alguma, porque o papo tá muito O legal. Luan quer ir pra academia, já falou ali já. O negócio, o Deixa eu só Paulo. falar uma coisa Por aqui. favor, desculpa. Eu acho assim, cara, pelo menos é como eu vejo hoje, tá? Independentemente se Deus existe ou não, o ser humano não tá pronto, cara. E você quer um exemplo simples de como que o ser humano não tá pronto para ficar por conta de si mesmo, que a gente precisa acreditar ou não, ou ter algo. Aposta de Pascal, né? Pode ser também, mas é um outro ponto. Eu queria trazer um exemplo simples. Quando tiraram a polícia lá do Espírito Santo, o que que aconteceu? Tirou a polícia, tirou o exército, o que que aconteceu? Virou uma rebelião louca, Então, roubando, por sequestro. que isso? Porque o ser humano, cara, e aí a gente volta um pouco que você falou da questão do ser humano tá preso no seu próprio prazer, né? Tipo, quando não tem nada de segurança, tipo, teoricamente nós devíamos orientar outros seres humanos, e não é isso que acontece. Então, eu lembro de uma frase de um amigo meu, inclusive abraço, viu, Robert, meu amigo lá de São Paulo, gente fina, que ele falava, cara, religião é um mal necessário. Sim, mas, E é gente, isso. pra gente finalizar aqui também, eu tô aqui para agradecer tanto o Paulo como o Fernandinho. Fernandinho, 10º meu episódio, amigo, porra. brincadeiras à parte, que continue sendo amigo com as brincadeiras, mesma coisa com o Paulo. E por que que eu quero vou finalizar pegar lá, esse... Paulo, vou pegar lá fora, Paulo. Demorou, pode vir. A questão toda, gente, Vamos finalizando aqui, fazer ó, outros. porque é um assunto, esse assunto sobre o ateísmo e o cristianismo é muito interessante, porque não tem que ser um assunto que tem que virar briga, não tem que matar um ou outro, mas sim um assunto que eu tenho certeza que, da mesma maneira que o Paulo vai sair com informações que vai refletir, o Fernandinho também, e eu, você também, Thiago. Então, é um assunto que a gente poderia, sim, criar uma pauta, e eu queria mesmo criar uma pauta para que a gente pudesse falar disso de maneira madura, porque aqui só tem pessoas maduras. Algumas vezes eu não sou tão maduro assim, não, porque eu gosto de brincar, mas é um assunto que eu acho interessante que a gente converse, porque vão ter duas pessoas que eu admiro muito, que é o Fernandinho e o Paulo, e que têm visões religiosas diferentes, mas que o carinho e o respeito que eu tenho por vocês dois é igual, entendeu? Então eu percebo que seria um assunto interessante para ser É discutido, legal, é o bom. Thiago. E sem muita picuinha. Igual o Paulo brincou. Olha, ô gente, não é porque eu não acredito em Deus que eu quero que você deixe de ser meu amigo, não. Eu falei assim, ó, Paulo, eu nunca vou deixar de ser seu amigo por isso, cara. Ao contrário. Eu vou ser seu amigo sempre. Então, e você também, Fernandinho. Você pode ser pequeno, você pode ser, às Ai, vezes. lá, 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 Das lá. palavras finais aí. Ah, Às lá, vezes aquele cara que. Deixa o Tô Fernandinho brincando, fazer Fernandinho. Não tem nada, a Fernandinho. finalização dele, Fernandinho é um depois o cara Paulinho, então. espetacular, gentil pra caramba, educado, respeita todo mundo. Eu não sei porque respeita mais as mulheres do que os homens, é tem um carinho lógico. especial. Nunca vi um homem que gosta tanto de abraçar as mulheres, não Não. sei o quê. Aí eu sou. É esperto. A fé, Eu abraço também. Nunca te abracei, não. Abraça o Thiago então. É. Abraça ele, abraça Thiago. você, aí, abraça você. Eu tenho que levantar aqui. Você vê. Abraça você. Que isso. Então, Deixa gente, eu falar, deixa eu falar. então para finalizar aqui, Deixa cada um falar e isso, eu vou finaliza. fazer isso agora mesmo. Eu quero passar a palavra pro Paulo para finalizar também e depois pro Fernandinho. Primeiro Fernandinho, tava já falando. Então, não tem problema nenhum, passa pro Fernandinho. Pode falar, Fernandinho. Cara, essa ideia é só uma ideia interessante, porque, por exemplo, por eu ser formado em psicanálise, Freud não acreditava em Deus. É isso. E eu tenho o conceito acadêmico da psicanálise, qual a visão de Deus através da psicanálise. Porque vai entrar na questão do significante, do desejo, é uma coisa que vai entrar muito em função disso. Vai explicar tanto o meu lado em função por que eu acredito em Deus e como que aconteceu esse processo, de uma maneira psicológica e espiritual, e também é uma pauta importante de ouvir o Paulo também em função daquilo que ele acredita, é legal. Então, no mais, o que eu tenho para dizer, para finalizar aqui, é agradecer esse momento, né, de conversa que a gente teve aqui, foi muito legal, muito participativo, e estamos aí para as próximas sugestões para a gente poder estar conversando novamente. Prazer conhecê-lo. Prazer também conhecer o Fernandinho.
Eu já ouvi seu episódio no passado, foi o episódio 1, né? Foi o primeiro episódio. O primeiro episódio. Ele tirou essa virgindade. Legal, é. Então, eu já tinha essa admiração aí pela sua fala, né? Sua oratória e tudo que você fez e sobressaiu, apesar de muita coisa que eu ia falando chato demais. Mas a gente sabe como é que é, né? Ele é invejoso. Mas eu acho que você tem tudo aí para. Você já é um cara fantástico, né? Então. Ele é um imparável. Eu tô aprendendo muito com você. Aprendi muito nesse episódio. Nós também, Paulo. Sim, nós aprendeu, aprendemos. né? Thiago, o Rafael já conhecia. Amigo meu aí também. Então, Luan aí também. Luan. Então, Só acontece por causa do Luan, viu, gente? O Luan que aguenta a gente Ah, aqui Luan, falando aparece aí também, Luan. abobrinha. Parece aí, pô. dá um oi aí. O Luan é tímido. Ele é Ele é tímido. tímido. Mas timidez eu também tenho, mas a gente vai. Vai rompendo. Dando um jeitinho. Você vai empreendendo, vai conversando e vai rompendo, igual você falou. verdade. isso mesmo. Nós só temos que aprender a meio que parar a maritaca do Fernandinho, que quando ele começa não para não. Mas é porque Eu? Eu? Sushi falando mal lavado, né? Geralmente quem fala de alguém tá falando de si mesmo, né? Toda vez isso que alguém aí. fala do outro, diz mais sobre o outro do que a si mesmo. E aí esse aí Olha, vai ser outro corte, viu, eu sou rapaz? curto e grosso, viu, cara? O negócio é o seguinte, eu concordo com você. Fala perto do microfone, por favor. Desculpa, cara, é porque eu estou bêbado. Eu estou bêbado, Que gente. isso, nossa, Thiago. o cara tomou meia cervejinha aqui, gente, já tá todo, já pediu Não, pra é porque iniciar o eu sou fraco episódio, com tá? bebida, eu sou fraco com bebida. Eu vou. Não, gente, mas de verdade, obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo, Vocês pessoal. são especiais, porque Vocês estão no meu é o 10º coração. episódio que a gente tá gravando, do jeito diferente, jeito de bater papo entre os amigos, entendeu? Então, de verdade, assim, Rafael é um cara que não tem essa emoção para falar, mas eu tenho, vocês são pessoas especiais, por isso vocês estão aqui hoje, entendeu? A gente escolheu vocês porque vocês são pessoas especiais para a gente poder conversar, bater papo e principalmente comemorar o fato que é o 10º episódio do Imparável. Aê! Parabéns, Luan. Aqui agora é sério. Se não fosse o Luan, nada disso que aconteceria. O Luanzinho é o cara que trabalha no suporte de criação dos vídeos, das edições dos cortes. Ah, e se vocês, patrocinadores, futuros patrocinadores do Imparável Cast, quiserem começar a divulgar sua empresa, seus produtos, serviços, contem conosco. Será um prazer ajudá-los, vocês, nesse passo aí. Eu prometo que eu não vou beber cerveja, vou estar tranquilo, entendeu? Eu vou estar com o Fernandinho aqui, vou estar com o Thiago também. E nós iremos falar um pouco do seu negócio, tá bom? Desde já nós agradecemos a todos vocês por estarem conosco nesse podcast, que é uma coisa mais introvertida. Desculpa, eu tô com uma tosse muito ruim com essa mudança de tempo. Podem observar na minha voz também. Agradeço também ao Paulo e ao Fernandinho por estar aqui conosco. Desejamos a vocês muita saúde, desejo que você consiga realizar o sonho seu de ser pai, cara. Deus proteja você e a IA e o que seja que você acredite. E o Fernandinho também, agradeço você muito mesmo. Tomara que você cresça sempre mais na vida. Amém. E o Thiago, que ele crie mais cabelo. Eu que crio mais maturidade também, mais sossego, menos ansiedade. Então, gente, muito obrigado. Pode passar Valeu, minha pessoal. amiga. Adeus. Um abraço, pessoal. tchau. Tchau.